Isso aqui é a continuação dos exercícios que nós estávamos fazendo sobre o que é o movimento acelerado e retardado e quando o movimento é progressivo e retrógrado. Recapitulando, movimento acelerado significa que a velocidade aumenta, movimento retardado, a velocidade diminui. O módulo, tá? O módulo, o valor numérico dela. O movimento ele é progressivo quando as velocidades são positivas, porque a velocidade positiva significa movimento progressivo, e a velocidade negativa indica o movimento retrógrado, contrário à trajetória. Então, bora lá, continuando aqui. Ele fala o seguinte, essa questão. Um ponto material está em mv com aceleração escalar igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. E sua velocidade escalar varia com o tempo, de acordo com os dados da tabela abaixo. Para tempo igual a zero, velocidade igual a 6 metros por segundo, 4, 2, 0, menos 2, menos 4. Aí ele pergunta, a velocidade escalar inicial do movimento? Inicial significa t igual a zero. T igual a zero significa início. Quando o tempo for igual a zero, a velocidade igual a quanto? Velocidade igual a 6 metros por segundo. Isso aqui é a primeira parte. Letra B. Em que intervalos de tempo o movimento é acelerado? Em que intervalos de tempo o movimento é retardado? O movimento é acelerado quando sua velocidade aumenta. Mentira. Quando o módulo da sua velocidade aumenta. Onde o módulo da velocidade aumenta? Bom, de 0 até 3 segundos, a velocidade... Aliás, de 0 até 2 segundos, a velocidade está diminuindo, pessoal. 6, 4, 2 metros por segundo e assim por diante. Quando o tempo for igual a 3 segundos, o que acontece com o móvel? Ele para. E 4 e 5 segundos, ele está aumentando de novo a velocidade. Só que no sentido retrógrado. Então, onde é que o movimento é acelerado? O movimento é acelerado nos 4 e 5 segundos. Onde é que o movimento é retardado? Retardado significa que a velocidade diminui, vai diminuindo, né? Então é de 0, 1, 2, de 0 até 2 segundos. Letra C. Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo? Em que intervalos de tempo o movimento é retrógrado? O movimento é progressivo quando suas velocidades são positivas. As velocidades são positivas onde? Entre 6 e até 2 segundos. De 0 segundos até 2 segundos. Henrique, por que tu não conta com 3? Porque no 3 ele para. Ele para. Quando é que o movimento é retrógrado? Retrógrado significa contrário à trajetória. Matematicamente, nós expressamos isso como velocidade negativa. Velocidade negativa, qual a velocidade negativa? Entre 4 e 5 segundos. Beleza, né? Pessoal, é isso, tá? Bora fixar essa ideia. Agora, relacionando as funções horárias do movimento uniformemente variado, tanto de velocidade quanto de espaço, nós vamos ver e verificar para cada caso. O primeiro exercício que vamos fazer é de velocidade, função horária da velocidade. Vamos dar uma lida aqui. Ele fala o seguinte. É dada a função v igual a 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e v em metros por segundo. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes de 2 segundos a 8 segundos. E verifique se há mudança de sentido do movimento. Vamos analisar cada uma. A função horária que ele deu para a gente é v igual a 12 menos 2t. Quando ele pergunta qual a velocidade escalar inicial, tem que lembrar que isso aqui, essa fórmula, ela deriva da fórmula v igual a v0 mais a multiplicado pelo tempo. Então, quanto que é a velocidade inicial aqui? A velocidade inicial é igual a quanto? 12 metros por segundo. Quanto que vale a aceleração? A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Uma palavra de cautela aqui. Quando a gente monta a fórmula do movimento uniformemente variado, não importa para qual tipo, se é movimento uniforme, movimento uniformemente variado, não importa, ela não indica por si só se o movimento é acelerado ou retardado. Nunca esqueçam disso. E nesse movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado. Inicialmente talvez, mas não podemos dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Mas podemos falar isso dentro de um intervalo de tempo considerado. Por exemplo, falar de 0 a 3 segundos, movimento acelerado ou retardado, progressivo ou retrógrado. De 5 a 7 segundos, o movimento é acelerado ou retardado, progressivo ou retrógrado. Ou seja, você tem que ter uma variação da velocidade dentro desse intervalo de tempo, a gente consegue analisar o sistema. Tanto que isso que ele faz na letra B. Discuta se o movimento ele é acelerado ou retardado nos instantes de 2 até 8 segundos. Muito bem. Quando ele nos instantes 2 e 8 segundos. Vamos analisar. T igual a 2. A fórmula é V igual a quanto? 12 menos 2 multiplicado pelo tempo. Quanto que é o tempo que ele falou? 2. Substituindo aqui.
V igual a quanto? 12 menos 2. V, vou chamar isso aqui de V1, tá? Só para facilitar. Isso é igual a 8 metros por segundo. Vamos analisar agora o tempo 2. Tempo 2 vai ser igual a 8 segundos. Velocidade igual a quanto? 12 menos 2 vezes 8. Velocidade igual a quanto? 12 menos 16. Velocidade igual a quanto? Menos 4 metros por segundo. Velocidade 2. A pergunta que eu faço, que eu estou fazendo aqui, e isso é importante, essa relação aqui, é essa velocidade desse corpo, desse móvel, ela está aumentando ou está diminuindo? Ela está diminuindo com o passar do tempo. Então, esse movimento, ele pergunta, esse movimento é acelerado ou retardado? Esse movimento é o quê? Retardado. Por que esse movimento é retardado? O módulo da velocidade diminui com o tempo. Letra C. Verifique se há mudança no sentido do movimento e, se houver, determine que instante. É o seguinte, pessoal, porque quando o móvel ele vai se movimentando, né? Vocês perceberam que a velocidade foi de quanto? 8 metros por segundo, foi para depois para menos 4 metros por segundo. Assim, a mudança de sentido, vamos descrever isso daqui. A mudança de sentido quando a velocidade final do corpo é zero. Entendeste? Então, o que acontece aqui? O que acontece é que o carro ele vai se movimentando e tem uma hora, assim, por exemplo, ele está com uma velocidade de, sei lá, de 2 metros de velocidade, de 2 metros por segundo. Aí, quando ele atinge aqui uma velocidade, digamos que ele está diminuindo a velocidade, chegou a 0 metros por segundo, ele parou. Quando ele para, pessoal, ele para, aí ele muda de sentido, aí vai no sentido contrário da trajetória. Porque velocidade positiva, como eu já expliquei para vocês, significa o quê? Movimento progressivo. Então, quando ele para aqui, no movimento uniformemente variado, isso é um fenômeno interessante, quando o corpo ele para, onde ele para? Não importa onde ele para. Ele para. Onde ele para, o que ele faz? Ele para, aí ele muda de sentido e começa a aumentar a sua velocidade de novo. Agora no sentido contrário à trajetória. Movimento retrógrado. Ficou claro? É por isso que a velocidade é negativa. Então, nesse caso aqui, quando ele pergunta na questão, verifique se a mudança do sentido do movimento, ele quer saber, e o instante, ele quer saber o momento em que o corpo tem velocidade final igual a quanto? Velocidade final igual a zero. A fórmula qual é? A fórmula é V igual a 12 menos 2t, ou seja, se V tem que ser igual a quanto? 0. 12 menos 2t, quem tem que ser igual a quanto? 0. Menos 2t vai ser igual a menos 12, menos com menos é mais, t vai ser igual a 6 segundos. Essa resposta é positiva. Sim, é verdadeira. Sim, ele muda de sentido. Ele muda de sentido quando? Quando o tempo foi igual a 6 segundos. Uma palavra de cautela. Se esse tempo tivesse dado negativo, pode dar fracionário, pode ser o que for, mas se desse negativo, significa que matematicamente ele não tem sentido, portanto ele não mudaria de sentido. Tempo positivo? Válido. Não importa se é decimal, fracionário, seja lá o que for. Bom, vamos ver agora, isso aqui foi função horária da velocidade. Vamos misturar tudo agora. Função horária da velocidade com função horária dos espaços. Vamos ver isso agora.